Em uma noite silenciosa, quando muitas pessoas estão deitadas tentando descansar, existem corações que continuam acordados carregando preocupações que ninguém vê. Existem pessoas que sorriem durante o dia, conversam com todos, trabalham, cuidam da família, cumprem suas responsabilidades, mas quando ficam sozinhas, sentem dentro da alma um vazio que parece impossível de preencher. É nesse silêncio interior que Deus muitas vezes começa a falar, porque existe uma grande diferença entre apenas existir e realmente viver. Muitas pessoas estão sobrevivendo aos dias, mas esqueceram como experimentar a verdadeira alegria. Procuram felicidade em tantas coisas, no reconhecimento das pessoas, no dinheiro, nas conquistas, nas opiniões dos outros, nos prazeres passageiros. Mas depois de conseguir aquilo que desejavam, percebem que o coração continua procurando algo maior, e esse algo maior tem um nome: Deus. A felicidade verdadeira não nasce quando tudo ao nosso redor fica perfeito. A felicidade verdadeira nasce quando o nosso coração encontra o lugar onde sempre pertenceu, a presença do Senhor. Jesus nunca prometeu uma vida sem dificuldades. Ele mesmo disse: "No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo." João 16:33. Observe que Jesus não disse que seus filhos nunca enfrentariam problemas. Ele prometeu algo muito maior: a presença dele no meio das nossas batalhas. Mas muitas vezes nós mesmos criamos barreiras que impedem essa felicidade de crescer dentro de nós. Não porque Deus deixou de nos amar, mas porque existem atitudes, pensamentos e escolhas que fecham as portas da nossa alma para a graça. Hoje eu quero refletir com você sobre alguns caminhos que precisam ser abandonados se realmente desejamos viver uma vida mais leve, mais feliz e mais próxima de Deus. O primeiro caminho que precisamos evitar é viver longe da presença de Deus. Uma pessoa pode ter muitas coisas e ainda sentir falta de paz. Pode conquistar aquilo que sempre sonhou e continuar sentindo um vazio profundo, porque existe uma sede dentro do ser humano que nenhuma coisa criada consegue saciar. Santo Agostinho compreendeu isso quando disse que o coração humano permanece inquieto enquanto não repousa em Deus. Nós fomos criados para a comunhão. Nossa alma foi criada para conversar com o Criador, para ouvir sua voz, para buscar sua direção. Quando tentamos construir nossa vida sem Deus, é como tentar acender uma lâmpada sem conectá-la à fonte de energia. Por fora parece uma lâmpada, mas por dentro permanece sem luz. Quantas pessoas hoje estão cansadas, não porque carregam apenas problemas, mas porque carregam tudo sozinhas. Elas tentam resolver tudo com suas próprias forças, controlam tudo, preocupam-se com tudo, mas esqueceram de entregar tudo nas mãos daquele que pode sustentar todas as coisas. A oração não é uma obrigação pesada. A oração é o encontro de um filho com o Pai. É o momento em que você pode dizer: Senhor, eu não consigo carregar sozinho aquilo que está pesando no meu coração. Eu preciso da Tua graça. E Deus nunca despreza um coração humilde. O segundo caminho que precisamos evitar é permitir que o medo governe nossas decisões. Existe uma diferença entre prudência e medo. A prudência nos ajuda a caminhar com sabedoria. O medo exagerado nos paralisa. Quantas oportunidades Deus coloca diante de nós e nós não damos nenhum passo porque pensamos: eu não consigo, eu não sou capaz, vai dar errado, as pessoas vão falar de mim. Mas a palavra de Deus nos lembra: pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de força, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. O medo faz você olhar para o tamanho do problema. A fé faz você olhar para o tamanho de Deus. Quando Pedro caminhou sobre as águas, enquanto seus olhos estavam em Jesus, ele avançava. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, começou a afundar. Muitas vezes o nosso problema não é a tempestade ao redor. O nosso problema é tirar os olhos de Cristo. Talvez hoje você esteja olhando demais para as dificuldades e pouco para a presença de Deus. Talvez você esteja contando quantas portas se fecharam e esqueceu que Deus continua sendo aquele que abre caminhos onde ninguém imagina. A felicidade não significa nunca chorar. A felicidade significa saber que, mesmo chorando, você não está abandonado.
O terceiro caminho que precisamos evitar é a comparação. Vivemos em uma época onde muitas pessoas mostram uma versão perfeita da própria vida. Nas telas aparecem sorrisos, viagens, conquistas e momentos felizes. E sem perceber, começamos a comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Mas cada pessoa tem uma história diante de Deus. Você não foi criado para ser uma cópia de ninguém. Deus não criou outra pessoa igual a você. Ele conhece suas feridas, seus limites, suas lutas e também conhece a missão que colocou dentro do seu coração. A comparação rouba a gratidão. Quando você vive olhando para aquilo que o outro tem, deixa de perceber as bênçãos que Deus já colocou nas suas mãos. Talvez você esteja esperando uma grande mudança e não percebe os pequenos milagres que acontecem todos os dias. Uma nova manhã, uma família, uma oportunidade, uma palavra de carinho, a força para continuar. A alma feliz aprende a agradecer. E a gratidão transforma a maneira como enxergamos a vida. Mas ainda existem outros caminhos que precisam ser vencidos. Existem atitudes escondidas no coração que parecem pequenas, mas lentamente roubam nossa paz. Existem escolhas que parecem trazer liberdade, mas acabam prendendo a alma. A felicidade que Deus deseja entregar não é uma alegria superficial que desaparece quando chegam os problemas. É uma paz profunda, aquela paz que permanece mesmo quando as circunstâncias não são fáceis. É a paz de quem sabe: eu pertenço a Deus. Minha vida está nas mãos do Senhor. E quando uma pessoa descobre isso, algo começa a mudar dentro dela. Porque antes de Deus transformar as circunstâncias ao nosso redor, muitas vezes Ele deseja transformar o nosso coração. A pergunta que precisamos fazer hoje não é apenas: Senhor, muda a minha vida. A pergunta mais profunda é: Senhor, o que em mim precisa ser mudado para que eu possa receber aquilo que Tu queres realizar? Quando temos coragem de fazer essa oração, começamos uma verdadeira caminhada de transformação. E essa caminhada continua, porque ainda precisamos descobrir outros obstáculos que impedem a felicidade de florescer dentro de nós. Em nossa caminhada espiritual, precisamos compreender uma verdade muito importante. Deus não deseja apenas nos dar momentos felizes. Ele deseja formar em nós um coração capaz de permanecer em paz, mesmo quando a vida apresenta dificuldades. A felicidade que vem de Deus não depende somente do que acontece fora de nós, mas principalmente do que está sendo construído dentro da nossa alma. Muitas pessoas passam a vida tentando mudar tudo ao redor, mas esquecem que a maior transformação começa no interior. Querem uma família melhor, um trabalho melhor, uma situação melhor, mas poucas vezes param para perguntar: Senhor, como está o meu coração diante de Ti? Porque um coração ferido, cheio de orgulho, preso ao passado ou distante de Deus, pode receber muitas bênçãos e ainda assim não conseguir enxergar a felicidade que já está presente. O quarto caminho que precisamos evitar é guardar ressentimentos dentro do coração. Existem pessoas que carregam dores antigas como se fossem uma bagagem que nunca deixam no caminho. Foram machucadas por alguém, foram decepcionadas, foram injustiçadas e desde então vivem presas naquele momento. É como se uma pessoa tivesse sido ferida em uma batalha que terminou há muitos anos, mas continua vivendo como se a guerra ainda estivesse acontecendo. Eu sei que existem feridas profundas, eu sei que algumas palavras machucam, algumas atitudes deixam marcas e algumas perdas parecem impossíveis de superar. Mas também sei que Deus não quer que você permaneça prisioneiro daquilo que aconteceu. Jesus veio para libertar o coração humano. Quando Cristo estava na cruz, depois de ser humilhado, rejeitado e ferido, Ele pronunciou uma das palavras mais difíceis para o ser humano: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Isso não significa que a dor não existia, a dor estava ali. O sofrimento era real, mas Jesus mostrou que o amor é maior que a ferida. Perdoar não significa dizer que aquilo que aconteceu foi correto. Perdoar significa entregar aquela situação nas mãos de Deus e deixar que Ele cuide daquilo que o nosso coração não consegue resolver sozinho. Muitas pessoas pensam que guardar mágoa é uma forma de punir quem fez mal a elas, mas muitas vezes a única pessoa que continua sofrendo é aquela que guarda o ressentimento.
A falta de perdão rouba a alegria do presente porque mantém a alma presa ao passado. Você pode estar diante de uma nova oportunidade, de uma nova bênção, de uma nova fase da vida, mas se o seu coração continua preso a antigas dores, você não consegue receber plenamente aquilo que Deus quer entregar. Existe uma liberdade que começa quando você diz: Senhor, eu não consigo esquecer sozinho, mas eu entrego essa ferida a Ti. Cura aquilo que eu não consigo curar. E Deus sabe tocar lugares dentro de nós onde ninguém mais consegue chegar. O quinto caminho que precisamos evitar é viver apenas buscando agradar as pessoas. Quantas pessoas perderam a própria paz tentando conquistar a aprovação dos outros? Vivem preocupadas com o que vão pensar, com o que vão dizer, com a imagem que precisam manter. E pouco a pouco deixam de viver a verdade que Deus colocou dentro delas. É impossível ser feliz tentando ser amado por todos. Até Jesus, que era perfeito, foi rejeitado por muitos. Ele curou doentes, alimentou multidões, ensinou com sabedoria e demonstrou misericórdia. Mesmo assim, algumas pessoas escolheram criticá-lo. Se o próprio Cristo não agradou a todos, nós também precisamos entender que nossa missão não é buscar a aprovação humana acima da vontade de Deus. Existe uma diferença entre amar as pessoas e viver escravo da opinião delas. O amor nos aproxima, a necessidade exagerada de aprovação nos prende. Às vezes Deus está chamando você para uma mudança, mas você tem medo porque alguém pode não entender. Deus está chamando você para uma vida mais profunda de oração, mas você tem medo de parecer diferente. Deus está chamando você para abandonar certos hábitos, mas você teme perder algumas companhias. Mas lembre-se, a sua alma tem um valor eterno. Nenhuma opinião humana pode ser maior do que aquilo que Deus pensa sobre você. O mundo muda de opinião rapidamente. Hoje pode aplaudir aquilo que amanhã vai criticar, mas o amor de Deus permanece. Por isso, a verdadeira felicidade nasce quando aprendemos a colocar Deus acima das expectativas humanas. O sexto caminho que precisamos evitar é deixar a nossa vida espiritual sempre para depois. Existe uma frase muito perigosa que muitas pessoas repetem: um dia eu vou mudar, um dia eu vou rezar mais, um dia eu vou voltar para Deus, um dia eu vou procurar a confissão, um dia eu vou organizar minha vida. Mas muitas vezes esse um dia nunca chega. A vida passa enquanto esperamos o momento perfeito. A conversão não começa quando todas as condições estão ideais. A conversão começa quando o coração decide dar o primeiro passo. O filho pródigo não voltou para casa porque sua vida estava perfeita. Ele voltou porque reconheceu que precisava do pai. Muitas pessoas esperam sentir vontade para buscar Deus, mas a verdade é que, muitas vezes, precisamos buscar Deus primeiro para que o coração volte a sentir alegria pelas coisas de Deus. A fé também é uma decisão. Existem dias em que rezamos com entusiasmo e existem dias em que rezamos apenas por fidelidade. Existem momentos em que sentimos a presença de Deus de maneira intensa e existem momentos em que caminhamos pela confiança. Mas aquele que permanece fiel descobre que Deus trabalha também no silêncio. Uma pequena oração feita com amor pode abrir grandes caminhos dentro da alma. Um momento diante do Santíssimo Sacramento pode trazer uma paz que nenhuma distração do mundo consegue oferecer. Uma leitura da Palavra de Deus pode iluminar uma decisão que parecia impossível. Deus não precisa de grandes gestos para começar uma grande transformação. Ele procura um coração disponível. O sétimo caminho que precisamos evitar é alimentar uma vida sem gratidão. A ingratidão é uma das maiores fontes de tristeza. A pessoa ingrata sempre olha para aquilo que falta, mas raramente percebe aquilo que já recebeu. Ela recebe uma bênção e logo começa a procurar outra. Recebe uma conquista e imediatamente pensa na próxima. Recebe amor e ainda assim acredita que não é suficiente. A gratidão não significa ignorar os problemas, significa reconhecer que, mesmo em meio aos problemas, Deus continua presente. Maria, a mãe de Jesus, nos ensina isso. Ela não viveu uma vida sem dificuldades.
Ela enfrentou incompreensões, perseguições e a dor de ver seu filho sofrer, mas carregava dentro de si uma confiança profunda em Deus. No Magnificat ela proclama: minha alma engrandece o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46, 47. Veja a profundidade dessas palavras. Maria não disse isso porque tudo era fácil. Ela disse porque sabia quem estava conduzindo sua história. A gratidão muda os olhos com os quais enxergamos a vida. A pessoa agradecida percebe pequenos sinais da presença de Deus. Ela agradece pelo pão de cada dia, pela oportunidade de recomeçar, pelas pessoas que caminham ao seu lado, pela força recebida nos momentos difíceis. E quando o coração aprende a agradecer, ele se torna mais aberto para receber. Porque Deus continua derramando graças, mas muitas vezes estamos tão preocupados procurando aquilo que ainda não temos, que esquecemos de agradecer aquilo que Ele já nos deu. A felicidade verdadeira não está em possuir tudo, está em reconhecer que Deus é suficiente. Meus irmãos, existem muitos caminhos que prometem felicidade, mas nem todos conduzem à verdadeira paz. Alguns oferecem prazer rápido, mas deixam vazio. Alguns oferecem liberdade, mas acabam criando escravidão. Cristo nos oferece outro caminho, um caminho de verdade, de amor, de entrega e de comunhão. Ele não promete uma estrada sem cruz, mas promete caminhar conosco. E quando Deus caminha conosco, até as cruzes se transformam em lugares de graça. Ainda precisamos refletir sobre outros obstáculos que roubam a alegria do coração e compreender como uma vida entregue nas mãos de Deus pode florescer de uma maneira completamente nova. Porque a felicidade que vem do Senhor não é uma ilusão passageira. É uma luz que permanece acesa mesmo quando atravessamos noites difíceis. Existe um momento na caminhada de cada pessoa em que ela precisa olhar para dentro de si e reconhecer uma verdade. Nem tudo aquilo que nos impede de ser felizes está fora de nós. Muitas vezes as maiores batalhas acontecem no silêncio do coração. Nós procuramos respostas em tantos lugares, buscamos soluções em tantas direções, mas esquecemos que Deus deseja começar a obra de transformação exatamente onde ninguém mais consegue ver, dentro da nossa alma. O Senhor conhece aquilo que escondemos dos outros, Ele conhece as lágrimas que ninguém percebe, as preocupações que não contamos para ninguém, as lutas que enfrentamos quando estamos sozinhos, e mesmo conhecendo tudo isso, Ele continua nos amando. Essa é uma das maiores verdades da nossa fé. Deus não espera que sejamos perfeitos para se aproximar de nós. Ele se aproxima para nos transformar, mas precisamos permitir que Ele entre. Muitas vezes, o problema não é a ausência da graça de Deus. O problema é que fechamos as portas do coração. Continuamos presos aos mesmos pensamentos, repetindo os mesmos erros, alimentando os mesmos hábitos e esperando resultados diferentes. Mas uma nova vida exige uma nova atitude. O oitavo caminho que precisamos evitar é acreditar que podemos construir uma vida feliz sem mudança. Essa é uma das maiores ilusões do ser humano. Muitas pessoas desejam uma vida diferente, mas não desejam fazer nada diferente. Querem paz, mas continuam alimentando aquilo que rouba a paz. Querem uma família restaurada, mas não querem aprender a amar melhor. Querem uma vida espiritual mais profunda, mas não encontram tempo para Deus. Querem sentir a presença do Senhor, mas não abrem espaço para a oração. A graça de Deus é gratuita, mas ela não elimina nossa responsabilidade. Deus pode abrir portas, mas precisamos caminhar até elas. Deus pode iluminar o caminho, mas precisamos dar os passos. Existe uma parte que pertence a Deus e existe uma parte que pertence a nós. O agricultor sabe disso. Ele não pode criar a chuva, não pode controlar o sol, não pode fazer a semente nascer pela própria força. Mas ele pode preparar a terra, plantar e cuidar. Depois Deus faz aquilo que somente Ele pode fazer. Assim também acontece na nossa vida espiritual. Nós fazemos o possível e Deus realiza o impossível. Mas algumas pessoas ficam esperando milagres enquanto continuam vivendo da mesma maneira. Pedem uma nova história, mas continuam escrevendo os mesmos capítulos. Pedem uma transformação, mas continuam alimentando aquilo que precisa morrer.
A conversão verdadeira começa quando temos coragem de dizer: Senhor, muda aquilo em mim que precisa ser mudado. Essa oração exige humildade, porque é muito mais fácil apontar os erros dos outros do que reconhecer os nossos próprios erros. É mais fácil dizer: minha família precisa mudar, meus amigos precisam mudar, as pessoas ao meu redor precisam mudar. Mas Deus muitas vezes olha para nós e pergunta: e você, está disposto a deixar que eu transforme o seu coração? A santidade começa quando paramos de fugir da verdade, não uma verdade que condena, mas uma verdade que cura. Jesus nunca revelou os pecados das pessoas para destruí-las, Ele revelou para libertá-las. Quando encontrou a mulher samaritana, Ele conhecia toda a história dela, conhecia suas feridas, seus erros e suas escolhas, mas não a tratou como alguém sem esperança. Ele ofereceu uma água diferente, uma vida nova, uma fonte que brotaria para a eternidade. Essa é a maneira de Deus agir. Ele não olha apenas para aquilo que fomos, Ele olha para aquilo que podemos nos tornar pela graça. Por isso, precisamos abandonar também um outro inimigo da felicidade, o orgulho. O orgulho é uma barreira silenciosa que impede Deus de agir. A pessoa orgulhosa pensa que não precisa aprender, não precisa pedir perdão, não precisa mudar. Ela sempre encontra justificativas para suas atitudes. Quando erra, culpa alguém. Quando machuca, explica. Quando é corrigida, se defende. Mas um coração humilde é um coração aberto à graça. Maria nos mostra o caminho da humildade quando diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Ela não tentou controlar o plano de Deus, ela confiou, e essa confiança trouxe ao mundo o Salvador. A humildade não diminui uma pessoa, pelo contrário, a humildade coloca a pessoa no lugar certo diante de Deus. Reconhecer que precisamos do Senhor não é fraqueza, é sabedoria. Também precisamos evitar viver dominados pelo excesso de preocupação. Existem pessoas que sofrem muitas vezes não pelo problema que possuem, mas pelos problemas que imaginam que podem acontecer. A mente fica presa ao amanhã, enquanto o coração perde a graça do hoje. Jesus nos ensinou: não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Mateus 6:34. Isso não significa viver sem responsabilidade, significa não carregar sozinho aquilo que deve ser colocado nas mãos de Deus. A preocupação excessiva tenta ocupar um lugar que pertence à confiança. Quando tudo depende apenas de nós, o peso se torna insuportável. Mas quando entregamos nossa vida ao Senhor, descobrimos que existe uma força maior sustentando nossos passos. A felicidade cristã nasce da confiança. É saber que, mesmo quando não entendemos o caminho, Deus continua conduzindo a história. É saber que uma porta fechada pode ser uma proteção. É saber que uma espera pode ser uma preparação. É saber que uma dificuldade pode se tornar uma oportunidade de crescimento espiritual. Muitas vezes, queremos que Deus retire imediatamente todos os problemas, mas algumas vezes Deus usa os próprios desafios para fortalecer nossa fé. O ouro passa pelo fogo para ser purificado. A árvore cria raízes profundas quando enfrenta ventos fortes. E a alma cresce quando aprende a confiar em Deus, mesmo nos momentos difíceis. Por isso, não permita que as dificuldades roubem a sua esperança. O inimigo deseja que você olhe para os problemas e esqueça das promessas de Deus. Mas a fé nos ensina a olhar para Deus e lembrar que nenhum problema é maior do que sua presença. Existe ainda algo que muitas pessoas precisam abandonar para encontrar a verdadeira felicidade: a busca por uma vida confortável sem propósito. Deus não nos chamou apenas para buscar comodidade, Ele nos chamou para uma missão. Cada pessoa recebeu dons, talentos e uma vocação. Quando usamos nossa vida apenas para nós mesmos, algo dentro de nós começa a perder sentido, porque fomos criados para amar, fomos criados para servir, fomos criados para ser instrumentos da bondade de Deus no mundo. A alegria mais profunda não nasce quando recebemos tudo, muitas vezes nasce quando conseguimos oferecer algo, um gesto de amor, uma palavra de perdão, uma ajuda silenciosa, uma oração por alguém que sofre.
Quando saímos do centro da nossa própria vida e colocamos Deus e o próximo no lugar certo, encontramos uma liberdade que o egoísmo nunca pode oferecer. O coração fechado fica pesado. O coração que ama encontra descanso. Por isso Jesus nos mostrou o caminho do serviço. Ele, sendo o Senhor e Mestre, lavou os pés dos discípulos. O Criador se colocou como servo. Essa é a lógica do reino de Deus. Não é subir para ser maior que os outros. É descer para amar. Não é buscar ser servido. É aprender a servir. Quando uma pessoa entende isso, ela começa a experimentar uma felicidade diferente. Uma felicidade que não depende de aplausos. Uma felicidade que não depende de reconhecimento. Uma felicidade que nasce da certeza de estar vivendo conforme o coração de Deus. Meus irmãos, a vida feliz que todos procuram não está escondida em uma fórmula complicada. Ela começa em um encontro sincero entre o coração humano e o coração de Deus. É ali que encontramos cura para nossas feridas, força para nossas batalhas e esperança para continuar. Mas essa caminhada ainda nos convida a ir mais fundo. Porque uma alma verdadeiramente feliz não é apenas aquela que abandona aquilo que faz mal, mas aquela que aprende a cultivar aquilo que aproxima de Deus. E é isso que vamos contemplar no próximo momento: como construir dentro de nós uma vida cheia de graça, fé e verdadeira alegria. Quando uma pessoa começa a permitir que Deus transforme seu coração, algo novo começa a acontecer dentro dela. Ela percebe que a felicidade não é simplesmente uma emoção passageira, mas um caminho espiritual que precisa ser cultivado todos os dias. Assim como uma planta precisa de água, luz e cuidado para crescer, a nossa alma também precisa ser alimentada pela presença de Deus. Muitas pessoas querem frutos, mas não cuidam das raízes. Querem paz, mas não buscam silêncio com Deus. Querem força, mas não alimentam a fé. Querem uma vida nova, mas continuam vivendo presos aos mesmos hábitos antigos. A transformação verdadeira acontece quando entendemos que Deus não quer apenas visitar algumas áreas da nossa vida. Ele quer entrar em tudo. Ele quer participar das nossas decisões, dos nossos sonhos, das nossas preocupações e até das nossas feridas. Porque Deus não é uma parte da nossa vida, Ele é a fonte da nossa vida. Por isso, um dos maiores segredos para encontrar a verdadeira felicidade é aprender a permanecer na presença do Senhor. Jesus disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. João 15:4. Observe essa palavra, permanecer. A felicidade cristã não nasce de um momento de emoção que desaparece depois de alguns dias. Ela nasce de uma relação constante com Cristo. É permanecer quando sentimos alegria. É permanecer quando enfrentamos dificuldades. É permanecer quando entendemos o caminho. É permanecer também quando não entendemos. A fidelidade nos momentos silenciosos é uma das maiores provas de amor. Muitas pessoas procuram Deus somente quando precisam de uma resposta urgente. Quando chega uma dificuldade, quando aparece uma doença, quando surge um problema familiar, elas correm para o Senhor. E Deus acolhe, Deus escuta, Deus ama, mas Ele deseja algo maior do que apenas ser procurado nas tempestades. Ele deseja ser amado também nos dias tranquilos. Um relacionamento verdadeiro não existe apenas quando precisamos de alguma coisa. Um filho não procura seu pai somente quando precisa de ajuda. Ele procura porque ama estar perto. Assim também deve ser nossa relação com Deus. A oração não é apenas pedir, a oração é estar. É sentar diante do Senhor e dizer: eu estou aqui, eu preciso de Ti, minha vida pertence a Ti. Muitas vezes não percebemos, mas a ausência de oração vai lentamente enfraquecendo a alma. Uma pessoa pode continuar funcionando por fora, trabalhando, sorrindo e realizando suas tarefas, mas por dentro começa a perder a sensibilidade espiritual. É como uma vela que ainda tem um pequeno fogo, mas precisa ser protegida para não se apagar. A fé precisa ser cuidada, o coração precisa ser alimentado, e uma das maiores fontes dessa vida espiritual é a palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro antigo, é a voz de Deus falando ao coração humano.
Quando abrimos as Escrituras com humildade, não estamos apenas lendo palavras, estamos permitindo que Deus ilumine nossa mente e transforme nossa vida. Quantas respostas que procuramos no mundo estão escondidas em uma simples passagem da palavra? Quantas vezes uma frase do Evangelho chega exatamente no momento em que mais precisamos? Deus conhece o tempo certo. Ele sabe quando uma mensagem precisa alcançar nossa alma, mas também precisamos aprender a escutar. Vivemos em um mundo cheio de sons, notificações, opiniões, informações, preocupações. Existe tanto barulho ao nosso redor que muitas pessoas esqueceram como é o silêncio. E sem silêncio, muitas vezes, não conseguimos perceber a voz de Deus. O silêncio não é vazio. O silêncio é o lugar onde o coração encontra espaço para Deus. Foi no silêncio que muitos santos descobriram sua missão. Foi no silêncio que eles compreenderam que a maior riqueza da vida não está na quantidade de coisas que possuímos, mas na profundidade da nossa união com o Senhor. Outro caminho importante para uma vida feliz é aprender a valorizar os sacramentos. Deus conhece a nossa humanidade. Ele sabe que precisamos de sinais concretos da sua graça. Por isso Cristo deixou à igreja os sacramentos como fontes de vida. A confissão nos lembra que o pecado não precisa ter a última palavra. Existe sempre a possibilidade de recomeçar. Existe sempre a misericórdia do Pai, esperando o Filho que retorna. Muitas pessoas carregam pesos enormes porque nunca tiveram coragem de entregar suas feridas ao perdão de Deus. Mas quando uma pessoa experimenta a misericórdia divina, ela descobre uma liberdade que o mundo não consegue oferecer. E existe também a grandeza da Eucaristia. Na Santa Missa, encontramos Cristo que se entrega por amor. A Eucaristia é o coração da vida cristã. Ali está Jesus se oferecendo como alimento para a nossa caminhada. Muitas pessoas procuram força em tantos lugares, mas esquecem que o próprio Cristo deseja permanecer conosco de maneira tão profunda. Ele não quis apenas ensinar de longe. Ele quis ficar perto, Ele quis entrar na nossa história, Ele quis habitar em nós. Por isso, uma vida feliz é uma vida em comunhão com Jesus. Não uma fé apenas de palavras, mas uma fé vivida. Uma fé que muda escolhas, uma fé que transforma relacionamentos, uma fé que nos ensina a amar de verdade. E quando falamos de amor, precisamos compreender que o amor cristão é muito maior do que sentimentos passageiros. O amor verdadeiro exige entrega, exige paciência, exige perdão, exige sacrifício. Jesus mostrou isso na cruz. A cruz é a maior prova de que amar não significa apenas sentir algo bonito. Amar significa escolher o bem do outro mesmo quando custa. É por isso que famílias são transformadas quando aprendem esse amor. Casamentos são fortalecidos quando existe esse amor. Comunidades florescem quando existe esse amor. Porque o amor de Cristo não coloca o próprio ego no centro, ele se doa. Muitas tristezas nascem porque as pessoas procuram ser amadas sem aprender primeiro a amar. Querem receber compreensão, mas não oferecem compreensão. Querem perdão, mas não perdoam. Querem atenção, mas não enxergam as necessidades daqueles que estão ao lado. Mas quando aprendemos com Cristo, algo muda. O coração deixa de perguntar apenas, o que eu vou receber? E começa a perguntar, como posso ser instrumento da graça de Deus? Essa mudança de olhar transforma tudo, porque a felicidade não é encontrada quando vivemos presos somente a nós mesmos. A felicidade aparece quando descobrimos que nossa vida tem um propósito maior. Deus não criou você por acaso. Sua existência tem sentido. Mesmo suas experiências difíceis podem ser usadas por Deus para gerar algo belo. Uma ferida curada pode se transformar em compaixão. Uma dificuldade superada pode se transformar em testemunho. Uma lágrima derramada na presença de Deus pode se transformar em uma oração profunda. Nada entregue ao Senhor é perdido. Por isso, não despreze o caminho que Deus está fazendo com você. Talvez você ainda não veja todos os resultados. Talvez ainda existam batalhas.
Talvez algumas respostas ainda não chegaram, mas continue caminhando. A semente não cresce no mesmo instante em que é plantada. Existe um tempo de espera, existe um tempo de espera, existe um tempo de espera. Existe um tempo em que Deus trabalha escondido. E muitas vezes os maiores milagres acontecem primeiro dentro do coração, antes de aparecerem fora. A pessoa que encontra Deus começa a enxergar a vida de uma maneira diferente. Ela continua tendo problemas, mas não é mais destruída por eles. Ela continua enfrentando dificuldades, mas agora possui uma esperança maior. Ela continua caminhando neste mundo, mas sabe que pertence à eternidade. Essa é a verdadeira felicidade. Não uma vida sem cruz, mas uma vida com Cristo carregando a cruz conosco. E essa caminhada nos conduz ao último passo: compreender que uma alma feliz é aquela que aprende a confiar completamente no amor de Deus e entregar a Ele tudo aquilo que ainda pesa no coração. Porque no final, a maior felicidade não está apenas em receber bênçãos de Deus, está em pertencer totalmente a Ele. Ao chegarmos ao final desta caminhada, precisamos guardar uma verdade dentro do coração. A felicidade que Deus deseja para nós é muito maior do que uma vida sem problemas. A felicidade que vem do Senhor é a certeza de que nunca caminhamos sozinhos. Muitas pessoas passam anos procurando aquilo que já está sendo oferecido por Deus. Procuram paz em coisas que passam. Procuram segurança em coisas que mudam. Procuram amor em lugares onde encontram apenas momentos passageiros, mas Deus continua chamando cada coração para uma vida mais profunda, uma vida onde a alma encontra descanso na presença do Criador. Jesus nunca prometeu que todos os dias seriam fáceis. Ele nunca disse que seus discípulos não enfrentariam lágrimas, perdas ou dificuldades, mas ele prometeu algo que vale mais do que qualquer facilidade. Ele prometeu permanecer conosco. E quando Cristo está conosco, até os momentos difíceis podem se transformar em caminhos de crescimento. A maior mudança que pode acontecer na vida de uma pessoa não é quando ela consegue controlar todas as circunstâncias. É quando ela aprende a confiar em Deus, mesmo quando não consegue controlar nada. Essa é a verdadeira maturidade espiritual. É olhar para uma situação difícil e dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. É enfrentar uma porta fechada e dizer: Senhor, se essa porta não se abriu, talvez Tu estejas me protegendo ou preparando algo melhor. É passar por uma noite de sofrimento e ainda acreditar que amanhã chegará, porque Deus continua sendo fiel. A fé não elimina todas as perguntas, mas nos dá a segurança de que existe alguém maior conduzindo nossa história. Por isso, se queremos ser felizes, precisamos abandonar também a necessidade de ter tudo sob nosso controle. Muitas vezes o sofrimento nasce porque queremos ocupar um lugar que pertence somente a Deus. Queremos decidir tudo, queremos entender tudo, queremos prever tudo. Mas somos criaturas, não somos o Criador. Existe uma paz que nasce quando entregamos aquilo que não conseguimos resolver. Existe uma liberdade quando colocamos nas mãos de Deus aquilo que pesa sobre o nosso coração. Como diz o Salmo: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Salmo 37:5. Essa entrega não significa desistir. Significa caminhar sabendo que existe uma mão divina sustentando nossos passos. Também precisamos compreender que uma vida feliz é uma vida reconciliada. Não podemos buscar a paz de Deus enquanto alimentamos guerras dentro do coração. Precisamos aprender a pedir perdão. Precisamos aprender a perdoar. Precisamos buscar a reconciliação. Muitas pessoas querem sentir a presença de Deus, mas carregam dentro de si mágoas, orgulho e feridas que nunca foram entregues ao Senhor. O coração precisa ser libertado. A misericórdia de Deus não é uma teoria. É uma realidade. Quando o filho pródigo voltou para casa, ele não encontrou um pai esperando para humilhá-lo. Encontrou um pai correndo ao seu encontro. Essa é a imagem do nosso Deus. Um pai que não ignora nossos erros, mas também não permite que nossos erros sejam maiores do que sua misericórdia. Deus não deseja que vivamos presos à culpa. Ele deseja que vivamos na graça. A culpa que vem de Deus nos conduz ao arrependimento e à mudança.
mas a culpa que destrói e tira nossa esperança não vem do coração do Pai. O Senhor sempre abre um caminho de volta, sempre existe uma oportunidade de recomeçar. Talvez você esteja ouvindo estas palavras e pensando: minha vida está muito distante de Deus. Talvez você tenha se afastado da oração, talvez tenha abandonado a prática da fé, talvez tenha cometido erros que ainda pesam na consciência. Mas hoje Deus está lembrando você de uma verdade: a porta da misericórdia continua aberta. Não importa quanto tempo você ficou distante, não importa quantas vezes caiu, o importante é ter a humildade de voltar. Um passo em direção a Deus nunca é perdido. Uma oração sincera nunca é ignorada. Uma lágrima derramada diante do Senhor nunca passa despercebida. Deus vê o coração. E quando uma pessoa retorna para Ele, começa uma nova história. Por isso, não permita que o passado defina o futuro que Deus preparou para você. O inimigo deseja que você olhe para seus erros e diga: eu não tenho mais jeito. Mas Deus olha para você e diz: você ainda é meu filho. O mundo pode lembrar suas quedas. Deus lembra sua dignidade. O mundo pode apontar suas fraquezas. Deus vê o potencial que colocou dentro de você. O mundo pode dizer que acabou. Deus continua dizendo que existe esperança. E essa esperança precisa nos levar a uma decisão. Não basta apenas ouvir uma mensagem bonita. Não basta sentir emoção por alguns minutos. A palavra de Deus precisa gerar transformação. A fé precisa tocar nossas escolhas. O encontro com Cristo precisa mudar nossa maneira de viver. Hoje é um bom dia para recomeçar. Talvez começar com uma oração simples. Talvez voltar para a confissão. Talvez abrir a Bíblia novamente. Talvez participar da Santa Missa com um coração mais preparado. Talvez procurar aquela reconciliação que você vem adiando. Pequenos passos podem iniciar grandes mudanças. Deus trabalha com corações disponíveis. Ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura pessoas abertas. Uma pequena chama pode iluminar uma grande escuridão. Uma pequena decisão pode mudar uma história inteira. Uma pequena oração pode ser o começo de uma profunda transformação. Por isso, cuide da chama da sua fé. Não deixe que as preocupações do mundo apaguem aquilo que Deus acendeu dentro de você. Proteja seu tempo com Deus. Proteja sua vida de oração. Proteja seu coração contra aquilo que afasta você do amor verdadeiro. Porque quando Deus ocupa o primeiro lugar, todas as outras coisas começam a encontrar seu lugar correto. A família ganha um novo sentido. Os relacionamentos começam a ser curados. As dificuldades passam a ser enfrentadas com mais esperança. A vida deixa de ser apenas uma busca por sobreviver e se transforma em uma caminhada rumo à santidade. E essa é a maior felicidade que existe, tornar-se aquilo que Deus sonhou quando criou você. Não existe alegria maior do que viver unido ao coração do Pai. Não existe segurança maior do que saber que pertencemos a Cristo. Não existe riqueza maior do que receber a graça de Deus. Então, hoje, eu convido você a fazer uma entrega. Não uma entrega apenas de palavras, mas uma entrega do coração. Coloque diante do Senhor seus medos, coloque suas feridas, coloque seus sonhos, coloque suas preocupações, coloque sua família, coloque toda a sua vida e diga: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu reconheço que muitas vezes procurei felicidade longe da Tua presença. Muitas vezes tentei caminhar sozinho, mas hoje eu quero voltar para Ti. Transforma meu coração, cura minhas feridas. Ensina-me a amar, ensina-me a perdoar, ensina-me a viver segundo a Tua vontade. Que a nossa vida seja cada vez mais uma vida de comunhão com Deus. Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual, nos ensine a confiar, mesmo quando não compreendemos os caminhos do Senhor. Que os santos nos inspirem a buscar uma fé verdadeira. Que os anjos nos acompanhem na luta espiritual. E que Cristo permaneça no centro de tudo. Porque no final de nossa jornada, aquilo que realmente permanece não são as conquistas, os aplausos ou os bens que acumulamos. O que permanece é o amor que oferecemos, a fé que cultivamos, a esperança que mantivemos e a união eterna com Deus.
Que o Senhor encontre em nós um coração humilde, disposto e cheio de confiança. Que Ele cure aquilo que precisa ser curado. Que Ele restaure aquilo que foi perdido. Que Ele fortaleça aqueles que estão cansados. E que todos nós possamos descobrir a verdadeira felicidade, a alegria de viver na presença de Deus. Agora permaneça alguns instantes em silêncio. Respire profundamente. Apresente sua vida ao Senhor. Deixe que a paz de Cristo alcance lugares dentro de você que há muito tempo precisam de cura. Porque Deus ainda está trabalhando. Deus ainda está conduzindo. Deus ainda está escrevendo a sua história. E aquele que coloca a sua vida nas mãos de Deus nunca caminha sem esperança.